Você já sentou para estudar, abriu o livro e nada, sua mente divaga. Você checa o celular, qualquer coisa parece mais interessante do que o conteúdo que está na sua frente. Se isso soa familiar, relaxa, porque a culpa não é totalmente sua. Segundo o psicólogo cognitivo Daniel Willingham, o nosso cérebro não foi projetado para pensar. Ele foi projetado para evitar pensar. Parece contraditório, não é? Pois é exatamente sobre esse paradoxo fascinante que vamos falar hoje. E o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua forma de encarar os estudos e o aprendizado. Bem-vindos ao canal. Então, quem é esse cara que afirma que nosso cérebro é preguiçoso? Daniel Willingham é um psicólogo cognitivo americano que dedicou sua carreira a uma missão muito importante: entender como nós seres humanos realmente aprendemos. Diferente de muitos gurus da educação que aparecem por aí com fórmulas mágicas, Willingham não se baseia em opiniões ou modismos. Ele analisa evidências científicas, décadas de pesquisa em psicologia cognitiva, para entender como o nosso cérebro processa, armazena e utiliza informações. Seu livro, Por que os alunos não gostam da escola? É uma síntese brilhante e super acessível de todo esse conhecimento, aplicando a ciência de laboratório diretamente aos desafios da sala de aula e da sua mesa de estudos. Ele nos dá um manual de instruções do nosso próprio cérebro. Vamos direto ao ponto principal, o princípio fundamental da obra de Willingham, que é quase um choque. O cérebro humano não foi feito para pensar, foi feito para evitar pensar. Isso mesmo, pensar de forma analítica e profunda é um processo lento, que gasta muita energia e muitas vezes é incerto. Do ponto de vista evolutivo, isso faz todo o sentido. Imagina só os nossos ancestrais na savana, tendo que pensar se aquele barulho no mato era um predador ou só o vento. Não daria tempo. A decisão precisava ser rápida, quase automática. Por isso, nosso cérebro prefere usar atalhos mentais, padrões e principalmente recorrer à memória para resolver os problemas do dia a dia, né? Ele opera no modo de economia de energia. Mas na escola ou na faculdade, essa preguiça cognitiva nos sabota. A grande questão, então, é como a gente consegue engajar um sistema que, por natureza, prefere não ser engajado. A resposta está em entender como ele funciona. Aqui entra um conceito crucial que vai clarear muita coisa: a diferença entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Pense na memória de trabalho como a memória RAM, os medicamentos do seu computador. É um espaço mental superlimitado, onde você segura e manipula as informações novas que estão chegando. Por exemplo, quando alguém te diz um número de telefone e você fica repetindo para não esquecer até anotar. Já a memória de longo prazo é como o HD do seu computador. É um depósito gigantesco, praticamente infinito, que armazena tudo que você já aprendeu, suas experiências, fatos, habilidades. O grande segredo do aprendizado eficiente, segundo Willingham, é justamente transferir as informações importantes da memória de trabalho, que é pequena e volátil, para a memória de longo prazo, que é vasta e duradoura. Quando um conhecimento se torna automático e vai para a memória de longo prazo, como andar de bicicleta ou ler, nós liberamos espaço precioso na memória de trabalho para pensar em coisas mais complexas e novas. E como fazemos essa transferência? É aí que entra o próximo princípio. Conhecimento prévio é tudo. Willingham mostra, com base em inúmeros estudos, que nós simplesmente não conseguimos pensar com informações que não temos. O conhecimento novo só faz sentido, só gruda no nosso cérebro quando ele consegue se conectar a algo que já está lá na nossa memória de longo prazo. É como construir uma árvore do conhecimento. Novos galhos precisam se prender a galhos que já existem para poderem crescer. Se não houver um tronco e galhos fortes, os novos brotos simplesmente caem. Isso explica perfeitamente porque às vezes um aluno não entende um conteúdo. Muitas vezes, o problema não é falta de inteligência, mas sim a falta dos conceitos básicos, das informações de base que serviriam como âncora para o novo conhecimento. Sem a base, a nova informação fica flutuando sem sentido e logo é descartada. Isso nos leva a derrubar outro mito muito comum na educação: a ideia da aptidão natural. Sabe aquela história de que fulano tem dom para matemática ou ciclana nasceu para escrever? Willingham argumenta que, na grande maioria das vezes, o que a gente percebe como talento ou aptidão natural é, na verdade, o resultado de um conhecimento prévio acumulado e de processos mentais que já foram automatizados. Aquele aluno que parece ser bom em matemática geralmente não nasceu com um cérebro matemático. Ele é, provavelmente, alguém que, por algum motivo, praticou e automatizou as operações básicas como tabuada e frações muito cedo. Com essa base sólida na memória de longo prazo, a memória de trabalho dele fica livre para se concentrar nos problemas mais complexos, enquanto outros ainda estão gastando energia mental para lembrar quanto é 7 vezes 8. Isso é uma notícia maravilhosa, porque significa que não estamos presos a um dom. Com as estratégias certas e a construção de uma base sólida,
Qualquer um de nós pode aprender qualquer coisa, mas como solidificar essa base com prática? E aqui Willingham nos dá uma frase de ouro: a prática não leva à perfeição. A prática leva à permanência. Entender um conceito uma vez é ótimo, mas não é suficiente. Sem repetição e prática, a curva do esquecimento é implacável. Nosso cérebro, em seu modo de economia de energia, vai descartar aquela informação que ele julga não ser usada com frequência. E não adianta apenas ler ou entender passivamente. É preciso praticar até a automatização. Pense em como você aprendeu a dirigir um carro. No início você pensava em cada movimento. Pisar na embreagem, trocar a marcha, olhar no retrovisor. Era um gasto de energia mental enorme, mas com a prática, tudo isso se tornou automático. Hoje você dirige conversando, ouvindo música, porque as ações básicas foram transferidas para a memória de longo prazo. No estudo, o princípio é o mesmo. Só quando o conhecimento básico está automatizado, é que a sua mente fica verdadeiramente livre para pensar de forma criativa e complexa sobre aquele assunto. Então, como podemos aplicar tudo isso de forma prática nos nossos estudos? Primeiro, comece pelo básico. Tenha certeza de que você domina os fundamentos antes de avançar. Não pule etapas, pois são elas que formarão a base para todo o resto. Segundo, use a repetição espaçada. Em vez de estudar 8 horas seguidas num dia, estude 1 hora por dia durante 8 dias. Revisar o conteúdo em intervalos crescentes é a forma mais eficiente de sinalizar para o seu cérebro que aquela informação é importante e deve ser guardada. Terceiro, conecte o novo com o antigo. Ao aprender algo novo, pergunte-se ativamente: com o que isso se parece? Como isso se conecta com algo que eu já sei? Criar essas pontes fortalece a memorização. Quarto, varie os contextos. Estude o mesmo conteúdo de formas diferentes. Leia, assista a um vídeo, tente explicar para um amigo, faça exercícios. Isso cria mais caminhos neurais para acessar aquela informação. E por último, e talvez o mais importante, pratique até a automatização. Não basta entender, você tem que saber fazer de olhos fechados. Faça muitos exercícios. Resolva problemas. Aplique o conceito. Mas e quando, mesmo sabendo de tudo isso, a gente simplesmente trava? Muitas das nossas dificuldades de aprendizado não são apenas cognitivas. Elas têm raízes emocionais. Ansiedade na hora da prova. Crenças limitantes como eu não sou bom nisso ou eu nunca vou aprender isso. E até mesmo traumas de experiências escolares passadas podem criar barreiras enormes que impedem o aprendizado eficaz. É aqui que a psicoterapia se torna uma ferramenta poderosa. Ela nos ajuda a identificar, entender e trabalhar esses bloqueios emocionais, ressignificando nossa relação com o conhecimento. Conhecer como o cérebro funciona é fundamental, mas também precisamos cuidar da nossa saúde mental e da nossa relação emocional com o ato de aprender. Pensando nisso, eu gostaria de indicar o trabalho excelente da psicóloga Sinara Barbosa e do psicólogo Evandro Ferreira, do perfil @psicoterapia.ressignificar no Instagram. Eles produzem um conteúdo muito valioso sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal que pode te ajudar a destravar seu potencial. O link para o perfil deles está aqui na descrição. No fim das contas, a grande lição que Daniel Willingham nos ensina é que, para aprender melhor, precisamos parar de lutar contra a nossa própria natureza cerebral e começar a trabalhar com ela. Entender que pensar é difícil, que a memória tem limites, que o conhecimento é cumulativo e que a prática é essencial. Nos torna estudantes e professores mais eficientes e, principalmente, menos frustrados. Nós passamos a respeitar o funcionamento da nossa própria mente. E você já tinha percebido alguma dessas características no seu jeito de aprender? Qual desses princípios fez mais sentido para você? Compartilhe suas experiências aqui nos comentários. Vamos adorar saber. Se este vídeo foi útil e te trouxe um novo olhar sobre o aprendizado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também vive brigando com os livros e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.